Aquela mulher bateu na porta 3 vezes antes de cair de joelhos na varanda. A chuva escorria pelos cabelos brancos, grudando no rosto magro e envelhecido. Quando o homem abriu a porta e olhou para baixo, o rosto que ele encontrou fez seu corpo inteiro travar. Era a própria mãe. A mesma mulher que, durante anos, o obrigou a comer no chão com os cachorros enquanto o outro filho era servido como rei dentro de casa. Ela ergueu os olhos encharcados de lágrimas e disse algo que ninguém naquela rua esperava ouvir. Meu filho, eu sei que não mereço estar aqui, mas você é o único que pode me salvar. O homem ficou parado na porta por quase 1 minuto inteiro sem dizer uma palavra. A chuva continuava caindo atrás dela. Os vizinhos observavam pelas janelas, e dentro do peito dele, uma guerra silenciosa acontecia entre tudo o que ele havia sofrido e tudo o que Deus havia feito com ele desde então. Mas antes de contar o que ele respondeu naquela porta, você precisa entender como tudo começou, porque essa história não nasceu naquela varanda. Ela nasceu muitos anos antes, no quintal sujo de uma casa nos arredores de Nashville, onde um menino de 8 anos comia em silêncio, sentado na terra, rodeado por cachorros, enquanto ouvia o som de risadas e talheres vindo de dentro da cozinha. Aquele menino se chamava Elias. Meu nome é Ruth. Hoje tenho 82 anos, e durante décadas carreguei essa história dentro de mim como uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Não porque eu tenha vivido essa dor na própria pele, mas porque assisti tudo acontecer bem diante dos meus olhos, e durante muito tempo não fiz o suficiente para impedir. Antes de continuar, deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo. E fique até o final, porque o que aconteceu com esse menino anos depois vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre a justiça de Deus. Eu morava na propriedade vizinha daquela família desde antes de Elias nascer. Conheci Marlene, a mãe dele, quando ela ainda era uma mulher jovem, recém-casada, cheia de planos. O marido, Frank, era um homem trabalhador, dono de um pequeno negócio de reparos que sustentava a casa com dignidade. Não eram ricos, mas viviam bem. Tinham o suficiente. Quando o primeiro filho nasceu, Derek, Marlene pareceu ter encontrado o propósito da vida inteira. Aquele menino era tratado como um príncipe desde o berço. Roupas novas, brinquedos caros para o que a família podia pagar, e uma atenção que beirava a obsessão. Marlene enxergava em Derek uma extensão perfeita de si mesma. Ele tinha os olhos dela, o sorriso dela, até o jeito de inclinar a cabeça quando escutava algo era idêntico. 2 anos depois, Elias chegou ao mundo. E desde o primeiro dia, algo foi diferente. Elias nasceu durante uma tempestade. O parto foi complicado, quase custou a vida de Marlene, e o bebê precisou ficar internado por 11 dias. Frank passava as noites no hospital, dormindo em cadeiras desconfortáveis, rezando baixinho para que o filho sobrevivesse. Mas Marlene nunca foi visitá-lo, nem uma única vez durante aqueles 11 dias. Quando perguntei a ela por que não ia ao hospital ver o próprio filho, a resposta que recebi me gelou por dentro. Aquele menino quase me matou, Ruth. Se ele não resistir, talvez seja melhor assim. Eu quis acreditar que era o trauma do parto falando. O medo, o cansaço, os hormônios. Quis acreditar com todas as forças que aquilo passaria, mas não passou. Elias sobreviveu, cresceu, e com cada ano que se arrastava, a rejeição de Marlene ficava mais visível, mais fria, mais calculada. Enquanto Derek ganhava presentes no Natal, Elias ganhava silêncio. Enquanto Derek era abraçado na porta da escola, Elias voltava sozinho, caminhando pela estrada de terra com a mochila rasgada nas costas. Enquanto Derek sentava à mesa e comia o melhor da casa, Elias recebia um prato de alumínio e era mandado pelos fundos do quintal. Você come lá fora, aqui dentro é lugar de gente. Essas palavras saíam da boca de Marlene com uma naturalidade que me fazia questionar se ainda existia algo humano dentro daquele peito. E o mais perturbador era que Derek aprendeu a tratar o irmão exatamente da mesma forma.
Com 7 anos, já mandava Elias sair da sala quando queria assistir televisão. Com 9, jogava pedaços de comida no chão na frente dele e dizia rindo: "Pega que nem os cachorros." Frank tentava intervir, mas Marlene era uma fortaleza de frieza. Sempre que ele ousava defender Elias, ela transformava a casa num campo de guerra. Gritos, acusações, ameaças de ir embora levando Derek. Frank, com medo de perder a família, acabava recuando. E é assim que o mal se instala dentro de um lar. Não com um único golpe violento, mas com pequenas doses diárias de covardia disfarçada de paz. Eu me lembro de uma tarde que nunca consegui apagar da memória. Elias tinha uns 10 anos na época. Eu estava estendendo roupa no meu quintal quando ouvi a voz dele vindo do outro lado da cerca. Ele estava ajoelhado na terra, com as mãos juntas, os olhos apertados, falando baixinho como se tivesse medo de que alguém escutasse. "Deus, eu não sei o que eu fiz de errado, mas se o Senhor puder, faz a minha mãe gostar de mim. Só um pouquinho. Não precisa ser muito." Naquele dia, eu entrei em casa e chorei por quase 1 hora seguida, porque eu sabia que aquela oração saída da boca de uma criança inocente estava subindo para um lugar onde ninguém poderia ignorá-la. E algo dentro de mim, algo que eu não consigo explicar até hoje, me dizia que Deus estava ouvindo cada sílaba daquele menino ajoelhado na terra. Mas o que nenhum de nós imaginava naquela época era o tamanho do plano que o céu já estava costurando silenciosamente para a vida de Elias. Porque nos anos seguintes, as coisas ficariam muito piores antes de começar a mudar. E quando finalmente mudassem, a transformação seria tão avassaladora que deixaria aquela família inteira de joelhos. Se você está se emocionando com essa história e quer descobrir o que Deus preparou para a vida desse menino, se inscreva no canal. Porque o que aconteceu nos anos seguintes foi algo que nem a própria Marlene conseguiu explicar. Os anos que se seguiram foram os mais cruéis que eu já presenciei na vida de uma criança. Quando Elias completou 12 anos, Frank começou a tossir. No início parecia algo passageiro, uma gripe que insistia em não ir embora. Mas as semanas viraram meses, e aquela tosse foi se transformando em algo que nenhum remédio caseiro conseguia controlar. Quando finalmente aceitou ir ao médico, o diagnóstico veio como uma sentença: câncer de pulmão, estágio avançado. Frank definhava lentamente naquele quarto, e com ele, a última barreira de proteção que Elias ainda tinha dentro daquela casa ia desaparecendo. Eu visitava Frank sempre que podia. Numa dessas tardes, ele segurou minha mão com uma força que não combinava com o corpo fraco deitado naquela cama e me pediu algo que ficou marcado na minha alma. "Ruth, cuida do meu menino. A Marlene não vai mudar. Eu sei disso. Mas aquele garoto tem algo diferente dentro dele. Eu vejo nos olhos dele uma luz que eu nunca vi em mais ninguém nessa família." Frank morreu numa sexta-feira de outubro. Choveu o dia inteiro, como se o céu estivesse acompanhando o luto. No enterro, Marlene segurava Derek pela mão, recebendo os cumprimentos dos vizinhos com uma expressão contida. Elias ficou parado sozinho atrás de todos, com a mesma roupa do dia anterior, sem que ninguém se aproximasse para abraçá-lo. Naquela noite, pela janela da minha casa, eu vi Elias sentado no quintal, ao lado dos cachorros que haviam se tornado sua única companhia. Ele não chorava. Apenas olhava para o céu escuro e sussurrava algo que eu não conseguia escutar daquela distância. Com Frank fora do caminho, Marlene não tinha mais ninguém para fingir. A crueldade deixou de ser velada e passou a ser declarada. Elias dormia num colchão velho jogado no chão do depósito dos fundos, o mesmo lugar onde guardavam ferramentas e sacos de ração. O quarto que era dele foi transformado numa sala de estudos para Derek. Derek, por sua vez, havia crescido exatamente à imagem da mãe. Aos 14 anos, tratava Elias como se ele fosse um empregado. Mandava que lavasse suas roupas, que arrumasse seu quarto, que buscasse suas coisas na escola, e se Elias demorasse 1 segundo a mais,
Derek corria até Marlene e a mãe resolvia o problema do jeito que sempre resolvia, com gritos, castigos e humilhação. Eu tentei intervir algumas vezes. Fui até a porta de Marlene e confrontei aquela mulher olhando nos olhos dela. Marlene, esse menino é seu filho, sangue do seu sangue. Como você consegue tratar ele dessa forma? A resposta que ela me deu naquele dia revelou algo que eu não tinha percebido antes. Cada vez que eu olho para a cara daquele moleque, eu vejo tudo que deu errado na minha vida. Ele é a lembrança viva do dia em que eu quase morri. Eu não pedi por ele, Ruth. E não vou fingir que quero ele aqui. Aquelas palavras me fizeram entender que o problema de Marlene não era ignorância. Era algo mais profundo. Algo que só Deus conseguiria alcançar. Elias completou 16 anos numa terça-feira de março. Ninguém naquela casa lembrou. Nenhum parabéns, nenhum gesto, nenhum olhar. Ele passou o dia inteiro trabalhando numa oficina mecânica do outro lado da cidade onde havia conseguido um serviço de meio período. Voltou para casa de noite, comeu os restos que estavam na panela fria e se deitou naquele colchão velho. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Elias teve um sonho, e quando me contou sobre ele dias depois, a descrição que ele fez os pelos do meu braço se arrepiarem por inteiro. Ele disse que no sonho estava caminhando por uma estrada longa e escura, descalço, com fome, sem saber para onde ir. E então, no meio daquela escuridão, uma voz disse, uma única frase: continua andando. O lugar que eu preparei para você, nenhuma mão humana consegue tirar. Elias acordou naquela madrugada com o rosto molhado de lágrimas e o peito queimando de algo que ele nunca tinha sentido antes. Ele não sabia dar nome àquilo na época, mas eu sabia. Era a primeira vez que o céu falou diretamente com aquele menino. E o que nenhum de nós poderia imaginar era que poucas semanas depois daquele sonho, algo aconteceria dentro daquela casa que forçaria Elias a tomar a decisão mais difícil da vida dele e que mudaria o rumo daquela história para sempre. 3 semanas depois daquele sonho, numa noite de quinta-feira, eu ouvi gritos vindos da casa dos Whitmore. Não eram os gritos habituais. Aqueles eu já tinha aprendido a reconhecer. Marlene mandando, Derek provocando, o barulho seco de algo batendo contra a parede. Naquela noite o som era diferente. Era o tipo de grito que sai de alguém que finalmente chegou no limite. Eu me levantei da cadeira e fui até a janela. A luz da cozinha dos Whitmore estava acesa e eu conseguia ver as sombras se movendo por trás da cortina. Poucos segundos depois, a porta dos fundos se abriu com força e Elias saiu, tropeçando pelos degraus. Atrás dele, Marlene apareceu no batente da porta segurando algo na mão. Um porta-retratos. O único que Elias guardava no depósito onde dormia. Uma foto dele ainda bebê nos braços de Frank no hospital. A única prova de que alguém naquela família algum dia o havia segurado, com amor. Marlene ergueu o porta-retratos e o jogou no chão de cimento. O vidro se espatifou no escuro. Se você quer ir, vai. Mas não leva nada que me lembre que você existe. Derek apareceu na porta atrás da mãe com um sorriso no rosto, como se estivesse assistindo a um espetáculo. E então disse, algo que selou aquela noite de vez. Vai embora, Elias. Ninguém nunca te quis aqui. Elias ficou parado no quintal por alguns segundos, olhando para os cacos de vidro no chão. Depois olhou para a casa onde havia passado 16 anos, sobrevivendo como um estranho. E sem dizer uma única palavra, virou as costas e começou a caminhar na direção da estrada escura. Descalço, sem mochila, sem dinheiro, sem nenhum lugar no mundo para ir. Eu saí correndo pela minha porta e gritei o nome dele na escuridão. Mas ele não parou. Continuou andando como alguém que havia tomado uma decisão que não permitia mais voltar atrás. E enquanto eu via a silhueta daquele menino desaparecer na curva da estrada, eu senti o peso daquela cena me esmagar o peito. Porque eu sabia que ele estava caminhando na mesma direção do sonho que havia me descrito dias antes. Uma estrada longa, escura, sem saber para ver.
Onde ia, eu passei a noite inteira sem dormir, rezando. Pedi a Deus que colocasse alguém no caminho daquele menino. Alguém, qualquer pessoa. Na manhã seguinte, eu saí de carro percorrendo cada rua, cada esquina, cada posto de gasolina nos arredores de Nashville. Nada. Elias havia desaparecido como fumaça. Foram 3 dias de angústia. 3 dias sem notícias, sem pistas, sem saber se ele estava vivo ou morto. Marlene não demonstrou a menor preocupação. Não ligou para a delegacia, não perguntou aos vizinhos, não moveu um dedo sequer. Quando alguém mencionava Elias, ela respondia com o mesmo tom, frio de sempre. Ele escolheu sair, problema dele. No 4º dia, eu recebi uma ligação de uma conhecida que frequentava uma igrejinha pequena do outro lado do condado. Ela me disse que um garoto jovem, magro, com os pés machucados, havia aparecido dormindo nos degraus da capela quando o pastor abriu as portas de madrugada. Eu dirigi 40 minutos sem parar até aquela igreja. Quando cheguei, encontrei Elias sentado num banco de madeira, com um cobertor sobre os ombros e um prato de sopa nas mãos. Ao lado dele, um homem de cabelos grisalhos e voz mansa conversava com ele como se o conhecesse desde sempre. Era o pastor Samuel. Um homem que eu viria a descobrir depois tinha uma história tão marcada pela dor quanto a do próprio Elias. Quando Elias me viu, seus olhos se encheram de lágrimas pela primeira vez desde que eu o conhecia. Não de tristeza, de alívio, como um náufrago, que finalmente avista a costa. O pastor Samuel se levantou, estendeu a mão e me cumprimentou com um sorriso calmo. A senhora é Ruth? Ele falou sobre a senhora. Disse que a senhora era a única pessoa no mundo que se importava com ele. Eu não consegui responder. Apenas abracei aquele menino e deixei que minhas lágrimas dissessem o que a minha voz não conseguia. Naquela pequena igreja, algo começou a se mover na vida de Elias de uma forma que nenhum de nós conseguia enxergar por completo. Porque o pastor Samuel não era apenas um homem que havia aberto as portas para um garoto perdido. Ele era parte de algo muito maior, uma engrenagem que o céu já vinha posicionando muito antes daquela noite. E o que aconteceria nos meses seguintes dentro daquela igreja transformaria aquele menino rejeitado em alguém que a própria família um dia precisaria procurar de joelhos. A partir daquele dia, a vida de Elias começou a ser reescrita dentro daquela pequena igreja. O pastor Samuel não era um homem de grandes discursos, era um homem de atitudes silenciosas e profundas. Ofereceu a Elias um quarto pequeno nos fundos da capela. Não era muito, mas tinha uma cama limpa, uma janela que deixava o sol entrar de manhã, e pela primeira vez na vida, uma porta que ele podia fechar sabendo que ninguém entraria para humilhá-lo. Nos primeiros meses, Elias mal falava. Acordava cedo, ajudava a limpar a igreja, organizava os bancos, varria a calçada. Fazia tudo em silêncio, como alguém que estava tão acostumado a ser invisível que não sabia ocupar espaço de outra forma. Mas o pastor Samuel tinha uma paciência que parecia vir de outro lugar. Nunca forçou uma conversa. Nunca pediu explicações sobre o passado. Apenas caminhava ao lado dele e de vez em quando dizia frases curtas que ficavam ecoando na cabeça de Elias por dias. Uma delas eu nunca esqueci. Elias, Deus não desperdiça dor. Tudo o que você viveu está sendo transformado em algo que você ainda não consegue enxergar. Com o tempo, Elias começou a se abrir. Primeiro com o pastor, depois comigo nas tardes em que eu visitava a igreja, levando comida. E aos poucos aquele menino que durante anos engoliu o próprio sofrimento em silêncio, começou a encontrar a voz que Marlene havia tentado sufocar. O pastor Samuel o matriculou numa escola técnica no condado vizinho. Elias se destacou desde o primeiro semestre. Os professores estranhavam. Um garoto que havia chegado sem histórico escolar, sem família, sem nada no papel, absorvia cada aula como alguém com sede atravessando um deserto. Em 2 anos concluiu o curso técnico com as melhores notas da turma. Em 3,
conseguiu uma bolsa parcial para estudar administração numa universidade em Knoxville. Cada porta que se abria parecia confirmada por algo que ia além da coincidência. A bolsa surgiu no último dia do prazo. O estágio apareceu por indicação de um homem que Elias nunca havia visto antes e nunca mais viu depois. O primeiro emprego de verdade veio através de uma ligação que o próprio empregador disse ter feito, sem saber exatamente por quê. Eu observava tudo aquilo de perto e reconhecia as digitais de algo sobrenatural. Não era sorte. Não era acaso. Era uma estrada sendo pavimentada por mãos invisíveis. Enquanto isso, do outro lado daquela história, as coisas tomavam um rumo que ninguém teria previsto. Derek, o filho que Marlene havia tratado como ouro a vida inteira, se tornou exatamente o reflexo do que ela havia plantado. Aos 20 anos, não trabalhava, não estudava e gastava cada centavo que Marlene ainda conseguia juntar. O negócio de reparos que Frank havia deixado faliu sob a administração descuidada dela. A casa começou a acumular dívidas. O telhado desenvolveu goteiras que ela não tinha dinheiro para consertar. E Derek, quando finalmente arrumou problemas sérios com a justiça, desapareceu sem deixar endereço. Marlene ficou sozinha naquela casa que um dia esteve cheia de vozes. As mesmas paredes que testemunharam a humilhação de Elias agora testemunhavam o silêncio de uma mulher colhendo exatamente o que havia semeado. Eu ainda morava ao lado. Via as luzes se apagando mais cedo. Via a geladeira vazia através da janela da cozinha. Via Marlene sentada na varanda olhando para o nada, com a mesma expressão de quem começa a entender que o mundo devolveu cada gota do que ela ofereceu. Mas o que me impressionava de verdade era a atitude de Elias. Porque mesmo sabendo de tudo o que acontecia com a mãe, eu mesma contava. A ele por telefone, Elias nunca demonstrou satisfação. Nunca disse ela mereceu. Nunca comemorou a queda de quem o destruiu. Em vez disso, numa das nossas conversas, ele me disse algo que me fez calar por um longo tempo. Dona Ruth, eu rezo por ela todas as noites. Não porque eu esqueci o que ela fez, mas porque se Deus me alcançou no fundo do poço, eu não tenho o direito de desejar que ninguém fique lá. Naquele instante, eu entendi que o trabalho de Deus na vida de Elias não havia sido apenas material. Havia sido cirúrgico na alma. Porque transformar um menino destruído em um homem bem-sucedido é impressionante. Mas transformar um coração que tinha todo o direito de odiar, num coração que escolhe orar pelo próprio algoz, isso só o céu é capaz de fazer. Se essa história está tocando algo dentro de você, talvez seja porque Deus começa a agir quando a gente finalmente decide confiar. Não esquece de se inscrever no canal porque o que aconteceu quando Marlene finalmente bateu na porta de Elias vai deixar você sem palavras. Porque o momento que eu descrevi no início dessa história, aquela mulher de joelhos na varanda, debaixo de chuva, implorando para o filho que ela jogou fora, estava prestes a acontecer. E nem Elias nem Marlene estavam preparados para o que viria depois. A ligação chegou numa manhã de domingo, enquanto Elias se preparava para ir ao culto. Eu estava do outro lado da linha e mal conseguia falar. Minha voz saía quebrada, engasgada entre o choro e a urgência de contar o que eu havia acabado de ver. Marlene havia desmaiado no quintal da própria casa. Uma vizinha que passava pela estrada ouviu os cachorros latindo sem parar e foi verificar. Encontrou Marlene caída no chão, ao lado do mesmo muro onde Elias costumava se sentar para comer. Seus restos de comida. O corpo estava magro, desidratado, e na mão direita ela segurava um papel amassado, uma notificação de despejo. A casa seria tomada em 15 dias. Os paramédicos a levaram para o hospital do condado. O diagnóstico foi devastador. Insuficiência renal avançada, desnutrição severa e o início de uma infecção que já se espalhava silenciosamente. Os médicos disseram que se ela tivesse ficado mais um dia naquela casa, provavelmente não teria sobrevivido.
Quando contei tudo a Elias por telefone, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado da linha, pesada, carregada. Ele não perguntou sobre Derek. Não perguntou sobre a casa. A primeira coisa que ele disse foi: "Em qual hospital ela está?" Elias dirigiu 4 horas seguidas de Knoxville até Nashville, sem parar uma única vez. Quando chegou ao hospital, já era noite. Eu o encontrei no estacionamento. Ele desceu do carro com os olhos vermelhos, mas o rosto firme. Não era a expressão de alguém que vinha cobrar uma dívida. Era a expressão de alguém que já havia tomado uma decisão muito antes daquele momento. Caminhamos juntos pelo corredor até o quarto 214. A porta estava entreaberta, e quando Elias viu Marlene deitada naquela cama, o rosto encovado, os braços finos demais, os olhos fechados, ligada a tubos e monitores, seu corpo inteiro estremeceu. Ele se apoiou no batente da porta e fechou os olhos por alguns segundos. Eu percebi que ele estava orando. Não, em voz alta. Não com palavras bonitas. Era algo entre ele e Deus que ninguém mais tinha acesso. Então, ele entrou. Puxou a cadeira para perto da cama e se sentou ao lado da mulher que durante 16 anos o tratou como algo que não merecia existir. Pegou a mão dela, aquela mesma mão que havia jogado o porta-retratos do pai no chão, que havia apontado para a porta da rua, que nunca o acariciou uma única vez, e segurou com cuidado. Marlene abriu os olhos lentamente. Demorou alguns segundos para focar no rosto ao lado dela, e quando reconheceu quem estava ali, algo se quebrou dentro daquela mulher de um jeito que eu nunca havia visto em nenhum ser humano. Os lábios dela tremeram. As lágrimas desceram antes de qualquer palavra. E a primeira coisa que saiu da boca dela, com uma voz destruída pelo choro, foi: "Por que você veio?" Elias não respondeu imediatamente. Ele olhou para a mãe por um longo instante. E naquele olhar cabiam 16 anos de pratos no chão, de noites dormindo no depósito, de uma infância inteira roubada. Tudo estava ali. Cada dor, cada cicatriz invisível, cada oração feita de joelhos na terra pedindo para ser amado. Mas o que saiu da boca dele, não. Foram acusações, não foram cobranças. Não foi a justiça que o mundo diria que Marlene merecia. Porque a senhora é minha mãe. E porque alguém me ensinou que a gente não escolhe quem merece ser salvo. Marlene soltou um choro tão profundo que os enfermeiros vieram até a porta verificar o que estava acontecendo. Não era um choro de dor física. Era algo muito mais antigo, muito mais enterrado, como se cada camada de crueldade, de orgulho e de dureza que ela havia construído ao longo da vida inteira estivesse desmoronando de uma vez só. Ela apertou a mão do filho e disse entre soluços: "Eu destruí você, Elias. Eu destruí você e nunca tive uma razão de verdade. Eu só tinha raiva. Raiva da vida, raiva de mim mesma, e coloquei tudo nas suas costas. O quarto inteiro estava mergulhado numa atmosfera que eu não consigo descrever com palavras comuns. Era como se o ar tivesse mudado de peso. Uma paz estranha, densa, quase palpável, tomou conta daquele espaço. Os monitores continuavam apitando, as luzes fluorescentes continuavam acesas. Mas havia algo naquele quarto que não pertencia àquele hospital. Algo que fazia o peito da gente se encher de uma emoção que não cabia no corpo. Elias se inclinou, encostou a testa na mão da mãe e disse apenas 5 palavras. "Eu te perdoo, mãe. Vai." E naquele instante, aconteceu algo que os médicos daquele hospital jamais conseguiram colocar num relatório, porque as semanas que se seguiram desafiariam cada prognóstico, cada exame e cada expectativa clínica que haviam dado para Marlene. Mas o que aconteceu depois daquele perdão foi ainda mais surpreendente do que o próprio milagre dentro daquele quarto. Nas semanas que se seguiram àquela noite no quarto 214, os médicos não conseguiam explicar o que estava acontecendo com Marlene. A infecção que avançava de maneira agressiva simplesmente recuou.
Os rins, que estavam à beira do colapso, começaram a responder ao tratamento de uma forma que a própria equipe médica classificou como fora de qualquer padrão esperado. Uma enfermeira que acompanhou o caso desde o início me disse com a voz baixa, algo que ficou gravado na minha mente: Dona Ruth, eu trabalho em hospital há 26 anos. Já vi muita coisa, mas o que está acontecendo com aquela mulher não está no manual. Elias não saiu de Nashville durante aquele período. Alugou um quarto perto do hospital e ia todos os dias, sem falta. Levava comida, ajeitava os travesseiros, conversava com os médicos, resolvia a burocracia. Fazia por Marlene tudo o que ela nunca fez por ele. E cada gesto daquele homem parecia causar um terremoto silencioso dentro daquela mulher. Eu me lembro do dia em que Marlene, já sentada na cama com um pouco mais de força, segurou minha mão e me disse algo que eu jamais esperaria ouvir da boca dela. Ruth, eu passei a vida inteira achando que amor era escolher quem merecia. E meu filho me mostrou que amor de verdade é justamente alcançar quem não merece. Aquela não era mais a Marlene que eu conheci. Algo havia sido desmontado e reconstruído dentro dela de uma forma que nenhuma terapia, nenhuma conversa e nenhum sermão sozinho teria sido capaz de fazer. Era o tipo de transformação que só acontece quando a alma humana é tocada por algo infinitamente maior que ela mesma. Quando recebeu alta, Marlene não tinha mais casa. O despejo havia sido concretizado e tudo o que restava da antiga propriedade eram as lembranças. Elias então fez o que ninguém imaginava. Convidou a mãe para morar com ele em Knoxville. E foi exatamente aí que aconteceu a cena que descrevi no início dessa história. Quando o carro parou diante da casa de Elias, uma casa simples, mas digna, conquistada com anos de trabalho e fé, Marlene desceu devagar. A chuva caía fina sobre a rua. Ela caminhou até a varanda, olhou para a porta e suas pernas cederam. Caiu de joelhos ali mesmo, debaixo daquela chuva, e quando Elias abriu a porta e olhou para baixo, encontrou a sua mãe no chão, repetindo entre lágrimas: Meu filho, eu sei que não mereço estar aqui. Elias se abaixou, segurou os braços dela e a levantou com cuidado. Olhou nos olhos da mãe e disse apenas: A senhora está em casa, Marlene. Cruzou aquela porta e nunca mais foi a mesma mulher. Nos meses seguintes, ela começou a frequentar a igreja de Elias. Sentava no último banco, em silêncio, ouvindo cada palavra como alguém que está aprendendo a respirar de novo. Chorava em quase todos os cultos, não de tristeza, mas do peso de reconhecer cada erro que havia cometido e descobrir que mesmo assim existia perdão disponível. Derek reapareceu quase um ano depois. Magro, quebrado, cheio de dívidas e com uma vida que havia desmoronado em todas as direções. Quando descobriu que Marlene estava vivendo com Elias, sentiu vergonha. Ligou para o irmão esperando rejeição, mas Elias atendeu o telefone e disse algo que destruiu qualquer muro que ainda existisse entre eles. Você é meu irmão, Derek, e essa casa tem espaço. Derek apareceu na porta uma semana depois. Quando viu Elias pela primeira vez depois de tantos anos, não conseguiu dizer nada. Apenas abaixou a cabeça e chorou como uma criança. Elias o abraçou sem dizer uma palavra. E naquele abraço, tudo o que precisava ser dito foi dito. Hoje, enquanto conto essa história com 82 anos de vida, eu olho para trás e enxergo com clareza o que na época parecia impossível de entender. Deus não ignorou nenhuma daquelas orações que Elias fez ajoelhado na terra do quintal. Cada uma delas foi ouvida no momento exato em que foi pronunciada. O que aconteceu é que a resposta não veio do jeito que nós esperávamos. Veio maior. Veio mais profunda. Veio no tempo que só o céu consegue calcular. Porque o milagre dessa história nunca foi apenas sobre Elias ter prosperado. Foi sobre um menino que comia no chão com os cachorros e cresceu para se tornar o homem que estenderia a mão para a mesma pessoa que o jogou fora. Isso não é força humana. Isso é algo que só nasce quando Deus decide habitar dentro de um coração que escolheu o perdão em vez da vingança.
E se essa história fez você repensar algo sobre fé, sobre perdão ou sobre os planos que Deus pode estar costurando agora mesmo na sua vida, sem que você perceba, se inscreva no canal. Porque existem histórias que não são contadas para entreter, são contadas para lembrar que o impossível tem endereço. E às vezes ele começa exatamente no lugar onde ninguém mais quer olhar.